Se você é do tipo que acha que histórias de alma penada, lobisomem e maldição são só lenda do interior, pense duas vezes antes de ouvir esse relato. O que você vai escutar agora aconteceu comigo, e eu juro, cada palavra é real. Sou de Ayuruoca, sul de Minas Gerais, cidadezinha cercada por montanhas e mistérios. Cresci ouvindo causos de lobisomem e alma penada, mas achava que era só coisa de velho. Até que fui visitar meu avô num sítio isolado perto do Pico do Papagaio. Aquele fim de semana mudou tudo. Foi quando vi o que nenhum homem deveria ver e entendi que o medo tem nome e voz naquele lugar esquecido pelo tempo. O sítio era antigo, sem energia, cercado por mata densa. Meu avô morava lá desde que minha avó faleceu. Logo na primeira noite, o vento assoviava como se fosse gente chorando. O velho trancou tudo às 7 em ponto. Depois das 8 não sai mais, disse ele. Riu sem humor e me olhou firme. Aquilo me gelou. Fiquei com a sensação de que havia algo errado, algo esperando cair a noite para se mostrar. Às 2 da manhã, acordei com um barulho na varanda. Passos pesados, lentos, arrastados. Espiei por uma fresta e vi algo. Um homem, mas com a cabeça virada para trás, como se o pescoço tivesse sido quebrado. Ele andava aos trancos, como se os ossos estivessem soltos. Me escondi e prendi a respiração. Aquilo não era humano. Era uma coisa deformada, saída de algum pesadelo antigo e esquecido. Meu avô já estava acordado, sentado na cama, pálido. Não responde. Fica quieto, sussurrou. A coisa lá fora murmurava meu nome com voz arranhada. Lucas, Lucas. Aquilo arrepiou minha alma. Era como ouvir a morte me chamando. A criatura andava em círculos, batendo os pés e arranhando a parede. Só foi embora quando o sol começou a nascer. O silêncio que ficou depois era mais assustador ainda. De manhã, a varanda estava arranhada e fedia a enxofre. O cachorro do sítio, o Trovão, sumiu. Achei que tinha fugido, mas o vô disse que quando ele aparece, os bichos se escondem ou morrem. Não comenta com ninguém, disse ele. Isso foi só o começo. Aquela frase me assombrou o dia inteiro. O ar parecia pesado, como se a mata estivesse observando a casa. E à noite, tudo voltou a piorar. A segunda noite foi ainda pior. O vento cessou, mas os barulhos vieram de dentro da mata. Estalos, gemidos, sussurros. O Trovão apareceu na porta, mas morto, com os olhos arrancados. Meu avô o enterrou sem dizer uma palavra. Quando escureceu, ele trancou tudo de novo e rezou em voz baixa. Hoje vem mais de um, disse. Fiquei imóvel, com a alma tremendo. O medo era tão grande que doía no peito. Às 3 da manhã, ouvi passos dentro da casa. Sim, dentro. O velho estava de olhos fechados, murmurando algo que não entendi. No corredor, vi uma mulher com vestido branco, cabelo nos olhos e os pés flutuando. O rosto estava manchado de sangue seco. Ela me encarou. A boca se abriu devagar e ouvi: "Você é deles." Tentei gritar, mas nada saía. Me escondi debaixo da cama, em pânico total. O dia amanheceu e não achei nenhum sinal da mulher. Meu avô parecia mais cansado, envelhecido. Me contou a verdade. Em 1947, 3 irmãos mataram um andarilho ali perto. Achavam que era bruxo. Um deles era meu tataravô. Desde então, os espíritos daquele homem e da família amaldiçoaram a terra. Eles voltam a cada geração para cobrar sangue, disse o velho. E agora eles te acharam. Tentei ir embora, mas o carro não pegava. O celular sem sinal. Era como se algo quisesse me manter ali. A terceira noite chegou com o céu limpo, mas o terror foi pior. Algo subia no telhado, arranhando as telhas. O velho me deu um punhal com símbolos e mandou eu ficar no quarto. Não saia mesmo que ouça meu grito. E ele gritou por muito tempo, mas eu fiquei, chorando, sem coragem de abrir a porta. Quando o dia clareou, achei o velho caído no chão da sala, vivo, mas com cortes profundos pelo corpo.
Ele murmurava nomes que não eram os nossos. Levamos ele até Cruzilha, onde ficou internado. Eu voltei para casa em São Paulo, mas o terror me seguiu. Comecei a ouvir meu nome durante a noite. Vultos passaram a aparecer nos cantos. E o pior, às vezes, minha própria voz falava coisas que não lembro. Comecei a gravar à noite para tentar entender. Uma madrugada, o áudio captou vozes em latim. Fui atrás de um padre. Quando ele ouviu, empalideceu. Disse que era uma invocação. Isso não saiu de você, saiu por você, falou. Tentou benzer meu quarto, mas parou no meio, vomitou e foi embora chorando. Desde então minha casa escurece sozinha à meia-noite e o espelho mostra alguém que não sou eu. Tentei buscar ajuda em São Tomé das Letras. Um médium lá me atendeu. Quando segurei a mão dele, ele começou a tremer. Disse que eu carregava algo antigo, sedento, que não bastava rezar, nem fugir. Ou oferece sangue, ou será tomado por completo. Perguntei o que significava, mas ele apenas me olhou com pena e me mandou embora antes de terminar a sessão. Ele sabia que era tarde demais. Voltei para São Paulo, mas nada melhorou. O cheiro de enxofre agora me persegue. No elevador, no banheiro, até na roupa limpa. Uma vez, escovei os dentes e, ao olhar no espelho, vi atrás de mim o homem da cabeça virada. Sorriu. Os dentes eram finos, como agulhas. Quando me virei, não havia ninguém. Desde então, evito espelhos. Até minha sombra parece se mover sozinha, com atraso. Perdi o emprego. Minha aparência mudou. Estou pálido, com olheiras fundas. Me sinto observando e observado. Às vezes escuto minha mãe chamando por mim no escuro, igual aquela noite no sítio. Mas sei que não é ela. Quando respondi uma vez, desmaiei. Acordei com marcas nas costas, como mãos queimadas. A maldição agora vive em mim, cada dia mais próxima, mais forte, mais presente. Pensei em voltar ao sítio para acabar com isso, mas algo me impede. Como se eles não quisessem que eu fuja, mas que eu espalhe. Comecei a escrever este relato porque sinto que, ao contar, divido a maldição. Talvez funcione. Ou talvez só aumente a força deles. Porque cada vez que conto, sinto mais frio. E agora, enquanto escrevo isso, ouço passos atrás de mim. Mas estou sozinho. Ou acho que estou. Se você acha que isso é só uma história, tudo bem. Mas se algum dia passar por Ayuruoca, não vá para o mato sozinho. E nunca suba o pico do papagaio depois das 8 da noite. Principalmente se ouvir alguém te chamando pelo nome. Seja quem for, não responda. Eles imitam vozes, eles copiam rostos, eles querem sangue. E o sangue chama o sangue, assim como chamou o meu. E pode chamar o seu também. Não durmo direito há semanas. A cada cochilo, sonho com a mulher do corredor. Ela ri enquanto aponta para uma cova aberta. Em volta, vejo minha família, mas todos com olhos negros, sem expressão. Quando acordo, estou encharcado de suor e com hematomas que não estavam lá antes. Já não sei o que é sonho ou realidade. Acho que estão me preparando para algo, algum tipo de passagem ou sacrifício. Os médicos dizem que estou com distúrbios do sono. Me receitaram remédio, mas quando tomei, a coisa piorou. Dormi e acordei no telhado do prédio. Não me lembro de subir. Estava com os pés cheios de terra, como se tivesse voltado para a Ayuruoca durante o sono. Desde então, não tomo mais nada. Prefiro a loucura consciente do que ser arrastado para onde eles querem, onde meu avô foi deixado. Recebi uma carta sem remetente, papel grosso, cheiro de mofo. Só dizia: a marca já está em você, não adianta correr. Fui ao espelho e vi pela primeira vez um símbolo estranho atrás da minha orelha. 3 traços em espiral. Tentei esfregar, arrancar, mas ele não sai. Não é tinta, é como se tivesse nascido comigo. O mesmo símbolo estava no punhal do meu avô, o mesmo que desapareceu comigo. Na última madrugada sonhei que andava pela mata. Estava escuro, mas eu via tudo em tons de vermelho. Animais mortos pendurados nas árvores. Um coro de vozes dizia meu nome. E no fim do caminho havia um altar. Nele minha foto e uma vela acesa.
Quando me aproximei, senti algo rasgar minhas costas. Acordei com dor real e 2 cortes paralelos nas costas. Não sangravam, mas ardiam feito fogo. Minha família começou a me evitar. Dizem que meus olhos mudaram, que falo coisas estranhas durante a noite. Até minha irmã me disse que sente medo de mim. Eu tentei explicar, mas ela apenas chorou. Você não é mais o Lucas. Talvez ela esteja certa. Talvez algo tenha entrado quando eu vi aquela coisa no mato. Talvez agora seja tarde demais. E esse relato seja minha última tentativa de alerta. Se você chegou até aqui, me perdoe. Já deve ser tarde para você também. É assim que eles se espalham. Pela palavra, pelo medo, pela curiosidade. O mal não precisa de força, só de atenção. E agora você já sabe demais. Vai começar a sonhar com vozes, sombras e sangue. Quando ouvir seu nome no escuro, lembre-se, não fui eu que te chamei. Foram eles. E eles não querem te matar. Querem que você continue. Cresci ouvindo histórias de assombração no interior do Maranhão, mas nunca levei nada a sério. Sempre achei que era coisa de gente antiga, invenção para assustar criança. Isso até eu mesmo passar por algo que nunca consegui explicar. Algo que me fez temer à noite e duvidar de tudo que achava que sabia. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. O que vivi foi real e me assombra até hoje. Era uma noite abafada de outubro e eu voltava da casa de um amigo na zona rural de Codó. A lua iluminava fraco a estrada de terra e o barulho dos grilos era o único som que quebrava o silêncio opressor. Minha moto cortava o escuro e eu tentava ignorar a sensação de estar sendo observado. Os faróis pareciam pequenos diante da escuridão pesada. Havia algo estranho no ar, algo que me cercava. A estrada era cercada por mato fechado e manguezais antigos. De repente, senti um arrepio subir pela espinha. O som dos bichos parou de uma vez. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. O motor da moto parecia mais alto agora. Foi então que vi uma figura parada na beira da estrada, imóvel, como se estivesse me esperando. Parecia uma mulher. Meu corpo inteiro reagiu com medo. Tentei acelerar. A luz da moto revelou uma mulher de vestido branco, descalça, com os cabelos longos cobrindo o rosto. Meu coração disparou. Quando passei por ela, senti um cheiro forte de terra molhada misturado com podridão. Olhei pelo retrovisor, tremendo, e ela não estava mais lá. Desapareceu. Senti um calafrio me tomar. Apertei o acelerador com força, tentando fugir daquele terror que não fazia sentido. Segui em frente, tentando convencer a mim mesmo que era imaginação. Mas a moto começou a falhar. O motor tossia, engasgava, até que apagou de vez. A estrada escura me engoliu e um medo irracional tomou conta de mim. Desci da moto, apertei o botão de ignição várias vezes. Nada, só o silêncio. Um silêncio que pesava no ar. Comecei a suar frio, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Foi então que ouvi um choro baixo, quase um lamento vindo do mato fechado. Meu sangue gelou. Olhei ao redor, mas não via nada além de sombras. O choro aumentava, vindo de diferentes direções, como se várias vozes soluçassem no escuro. Algumas pareciam estar bem perto, outras mais distantes. Meu coração batia descompassado. Algo estava me cercando. Senti vontade de correr dali. Minha respiração ficou descontrolada. Tentei ligar a moto de novo, mas parecia morta. De repente, uma risada baixa se misturou ao choro. Era uma gargalhada arrastada, seca, quase desumana. Então ouvi passos lentos vindo do mato. Senti como se algo antigo, cruel, me observasse. Me ajoelhei e supliquei por proteção. Estava cercado por uma presença que não era deste mundo. Algo me queria ali. Um grito feminino rompeu o silêncio.
agudo, desesperado, como se alguém estivesse sendo estraçalhado. Meu corpo congelou. O som era tão horrível que meus olhos se encheram de lágrimas. Quando tentei me mover, a moto derrapou sozinha e caí no chão. Ralei o braço, senti dor, mas o medo era maior. Levantei cambaleando e olhei em volta. E foi aí que a vi de novo, parada bem na minha frente. No meio da estrada, ela estava ali, a mulher de branco. Mas agora seu rosto era visível, pálido como vela, olhos fundos, negros e sem vida. Um sorriso largo, grotesco, cortava sua face. Os dentes eram pontiagudos, pareciam lâminas. Ela me encarava sem piscar. Um cheiro de morte invadiu o ar. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se algo pressionasse meu peito. Eu estava paralisado. A mulher se aproximou lentamente, sem mover os pés. Deslizava sobre a terra como se flutuasse. Quando ela abriu a boca, não saiu som algum. Mas dentro de mim, senti um grito mudo, uma dor mental. Meus ossos doíam, meu corpo pesava como chumbo. Foi quando um feixe de luz cortou o escuro, um farol, um carro vindo. A presença dela começou a se dissipar. A realidade pareceu voltar ao normal. O som do motor do carro quebrou o encanto. Eu caí de joelhos, sentindo minha alma voltando ao corpo. Quando olhei de novo, a mulher havia sumido. Só restava o silêncio, o mato e o cheiro de podridão no ar. O carro parou ao meu lado. Um senhor de chapéu me olhou com olhos sérios. "Você viu ela, né?" Ele perguntou. Eu apenas balancei a cabeça. "A noiva do mangue. Ela te marcou, rapaz. Você teve sorte, outros não voltam." Ele me ajudou a levantar. Contou que muitos anos atrás, uma moça foi assassinada por ciúmes e jogada viva no mangue. Desde então, ela aparece para quem anda por ali de noite. Ela odeia os vivos, leva os que estão fracos por dentro, ele disse. Entrei no carro dele atordoado, deixei minha moto para trás. Eu só queria sair daquele lugar amaldiçoado. Cheguei em casa tremendo. Minha mãe fez o sinal da cruz e ligou para minha avó. Durante dias fiquei com febre, tinha pesadelos terríveis. Acordava ouvindo choros, sentindo o cheiro de lama e podridão no quarto. Minha avó preparou defumações, orações e deixou folhas de arruda por toda parte. Ela dizia que a noiva do mangue leva mesmo e que eu escapei por pouco, muito pouco mesmo. Fiquei semanas sem sair de casa. Quando finalmente voltei lá, de dia, minha moto ainda estava no mesmo lugar. Mas tinha algo estranho. O tanque estava cheio de lama e dentro do farol havia cabelos longos, escuros e molhados. Levei aquilo embora e queimei. Mas mesmo depois disso, o medo não foi embora. Toda vez que olho para o espelho, tenho a impressão de que ela está atrás de mim. Evito contar essa história. Muita gente não acredita. Mas quem é do interior, quem cresceu perto do mato, sabe que certas coisas não se explicam. Eu vi a morte de perto, vi algo que não devia. E sinto que ainda carrego parte daquilo comigo. Às vezes, vejo vultos, ouço choros ao longe, e mesmo em dias quentes, um frio absurdo toma conta do ambiente, como se ela estivesse se aproximando. Já tentei conversar com padres, pastores, rezadores. Um deles me disse que ela aparece para quem guarda medo, rancor ou dor escondida, que ela se alimenta da alma fragilizada. Desde então tento viver sem ódio, sem culpa, mas nem sempre é fácil. Às vezes o medo vence, e quando ele vence, ela volta. Nem sempre com o rosto. Às vezes é só o cheiro, o choro ou aquele silêncio terrível. Muita gente já desapareceu naquela região. Alguns dizem que foram para a cidade grande, outros acham que é obra de bandidos. Mas quem mora ali há tempo sabe. A noiva do mangue não perdoa. Ela vaga pelas estradas esquecidas, esperando por mais uma alma perdida, fraca, vulnerável. Se você ouvir o choro ou sentir cheiro de lama na estrada, fuja. Não espere para ver quem está te chamando. Por mais que a gente tente esquecer, o interior carrega memórias antigas, histórias que não foram contadas até o fim, almas que não descansaram. Cada lenda nasceu de algo real.
E a da noiva do mangue ainda vive. Ela é a prova viva de que nem tudo morre com o tempo. Algumas dores viram monstros, alguns traumas ganham corpo e vagam famintos pelas veredas do Brasil profundo. Não sei se algum dia ela vai me levar, mas sei que de alguma forma sou dela. Desde aquela noite carrego algo que não era meu, algo que não me deixa. Talvez seja medo, talvez seja culpa, talvez seja um fragmento da própria escuridão. E às vezes, quando estou sozinho no escuro, eu escuto ela chamar meu nome. Baixinho, quase como um sussurro vindo do mangue, e eu me arrepio inteiro. Hoje evito estradas de terra, mangues e lugares onde a luz não alcança. Aprendi a respeitar o invisível. Aprendi que o medo também protege e que zombar das histórias antigas é chamar pelo que está dormindo. A noiva do mangue existe. E se você rir disso, talvez ela resolva te visitar também. Ela adora os céticos. Eles têm um gosto especial. São os que mais demoram para aceitar o fim. Não ignore os sinais. Se os animais se calarem de repente, se o ar ficar frio do nada, se sentir cheiro de terra molhada sem razão, vá embora. Não olhe para trás. Não tente entender. Apenas vá. Porque se ela aparecer, não vai haver reza que salve. Só o medo, o verdadeiro, pode te proteger. Eu sei disso. Eu vi. E continuo vendo, sentindo, ouvindo. Até hoje. Ela nunca foi embora de verdade. Essa é minha história. Pode acreditar ou não, mas se um dia, tarde da noite, você passar por uma estrada de mangue no interior do Maranhão e vir uma mulher de branco parada no acostamento, não pare. Não olhe, não fale e, acima de tudo, não demonstre medo, porque é nesse momento que ela te escolhe. E depois disso, por mais que você fuja, ela sempre vai saber onde te encontrar. Você já ouviu falar de Jussaral? Um distrito isolado, no interior de Pernambuco, cercado por mata fechada e silêncio que pesa. Dizem que lá, quando o relógio marca 3 da manhã, coisas que não deveriam existir ganham forma. Eu achava que essas histórias eram só lendas, até viver o pior pesadelo da minha vida. Hoje eu vou te contar tudo, mas te aviso, depois que você ouvir isso, ele pode te seguir também. Nasci em Jussaral, distrito de Cabo de Santo Agostinho, um lugar de estrada estreita cercado de mata densa. Desde pequeno ouvia histórias de visagens e assombrações. Meu avô dizia que a noite escondia mais que o breu, achava que era só papo de velho, até aquela noite em que minha vida virou um tormento. Era agosto de 2019. Fui visitar minha tia num sítio afastado, na zona rural entre Jussaral e Engenho Utinga. O sinal de celular sumia e a estrada de barro parecia um túnel de solidão. Cheguei ao entardecer. O ar estava estranho, pesado. Os bichos da mata pareciam calados. Até o vento parecia segurar a respiração. Minha tia, Dona Celina, morava sozinha desde que o marido desapareceu, anos atrás. Disseram que foi para São Paulo, mas a vizinhança sempre murmurava que ele tinha sumido na mata. Ela me recebeu com bolo de milho, mas os olhos estavam fundos, como se não dormisse há dias. A casa cheirava a vela e erva queimada. À noite, o silêncio era cortado por uivos longos vindos da mata. Perguntei se eram lobos ou cães. Ela respondeu apenas, não escuta não, só escuta quem eles escolhem. Fingi que não entendi, mas fiquei inquieto. Dormi num quarto velho, cheio de santos cobertos com pano vermelho. O cheiro de vela queimava minhas narinas. Às 3 da manhã, acordei suando. Ouvi passos no alpendre, achei que era ladrão. Mas quando olhei pela fresta da janela, vi uma figura magra, de roupas escuras, cabeça coberta com um chapéu velho. Ele não batia à porta, apenas olhava fixamente para a casa. A respiração dele parecia um ronco abafado, sinistro. Voltei para a cama fingindo que não vi. De manhã contei para minha tia. Ela olhou para o chão, fez o sinal da cruz e disse, é o caminhante. Aparece quando alguém vai morrer. Ri tentando quebrar o clima.
mas a risada morreu na minha boca quando ela me mostrou uma vela preta gasta até a metade, acesa no altar. Na segunda noite, o caminhante voltou. Dessa vez, mais perto, ficava parado, rente à janela. Não tentava entrar, só observava. Seus olhos, 2 pontos vermelhos, queimavam no escuro. O coração batia na garganta. Peguei meu celular, mas a bateria tinha zerado. E o relógio marcava de novo 3h da manhã. Fui até o quarto da minha tia, mas ela não estava lá. A porta da frente aberta. Saí gritando por ela, e então ouvi um sussurro vindo do milharal atrás da casa. Entrei com o coração acelerado. O mato alto cortava minha pele, e o som do meu nome sendo sussurrado vinha de todos os lados. Volta, ainda dá tempo. No meio do milharal, achei uma clareira. No chão, um círculo de velas pretas, todas acesas. No centro, um crânio humano. Travei. Minhas pernas não obedeciam. Quando consegui me mexer, corri feito louco para casa. Encontrei minha tia de pé, na porta, com os olhos totalmente brancos e a boca murmurando algo incompreensível. Tentei acordá-la, sacudir, mas era como se ela estivesse em transe. Então o caminhante entrou pela porta. Ele não andava, deslizava. O ar gelou. Tentei correr, mas travei. Ele apontou para mim com um dedo ossudo e disse numa voz que parecia várias ao mesmo tempo: "Você abriu o ciclo, agora não tem volta." Desmaiei. Quando acordei, estava sozinho na mata. A casa sumira. O céu estava escuro, sem estrelas. Me levantei com dificuldade. O relógio marcava 3h, sempre 3. Caminhei sem rumo até ver luzes ao longe. Era um casebre. Bati desesperado. Um velho me atendeu. Disse que há 40 anos ninguém morava naquele sítio. Expliquei o que vi. Ele me olhou como quem já conhecia a história. Falou que aquele lugar era amaldiçoado desde 1972, quando um grupo fez um ritual de invocação e desapareceu. A única coisa que acharam foi um círculo de velas e um crânio queimado. Desde então, o caminhante aparece, sempre às 3 da manhã. Passei a noite com o velho. No dia seguinte voltei com a polícia, mas o sítio da minha tia estava em ruínas. Parecia abandonado há anos. Achei a estrutura da casa, mas sem teto, sem móveis, tomada pelo mato. Um dos policiais achou estranho e me perguntou se eu estava certo do endereço. Eu sabia que sim. Fui ao cartório de Jussaral. Nada constava com o nome da minha tia. O sobrenome dela nem existia nos registros. O CPF dava como inexistente. Comecei a duvidar da minha sanidade, mas tinha a foto que tirei dela meses antes. Quando mostrei, o atendente empalideceu. Essa mulher morreu aqui em 1984. Desde então, minha vida virou um tormento. Onde quer que eu vá, às 3h da manhã, acordo com um sussurro no ouvido. Às vezes, vejo o caminhante parado nos cantos escuros dos lugares. Já tentei me mudar, viajar, até mudar de país. Mas ele sempre acha um jeito de me encontrar. A sombra dele me segue. E comecei a procurar respostas. Fui até um terreiro em Moreno. A mãe de santo nem quis me atender. Disse que o que me acompanha não é desse mundo. Fui atrás de padres, benzedeiras, ninguém conseguia ajudar. Um deles disse: "Você viu o caminhante. Agora é questão de tempo. Ele vem buscar o que é dele." Não durmo mais. Tomo remédios para tentar apagar, mas às 3 sempre acordo. A cada dia ele aparece mais perto. Às vezes o vejo refletido no espelho, atrás de mim, ou na TV desligada. Um amigo veio dormir em casa e também acordou gritando, dizendo que viu um homem de chapéu com olhos vermelhos. Voltei a Jussaral uma última vez. No caminho, o carro apagou no mesmo ponto da estrada de barro onde tudo começou. O GPS travou. O ar ficou pesado, o mato ao redor silenciou. Saí do carro e ouvi o som de passos na mata. Corri, mas a estrada parecia se alongar infinitamente. O caminhante apareceu no horizonte. Dessa vez, ele falou meu nome. A voz dele era a de todos que já conheci, misturadas num lamento. "Tá na hora." Eu chorei.
Pedi perdão, pedi para voltar atrás. Ele apenas apontou para trás de mim. Quando virei, vi a mim mesmo, pendurado numa corda, os olhos esbugalhados. Era o meu corpo morto. Acordei num hospital em Recife. Disseram que me encontraram desacordado na estrada, perto de Jussaral. Mas o mais estranho foi que meu coração tinha parado por 2 minutos. E durante esse tempo, ninguém conseguiu me trazer de volta. Um enfermeiro disse que eu repetia a mesma frase. Ele vai voltar. Hoje falo isso como um aviso. Não vá a Jussaral sozinho, não ande pelo mato de noite e nunca, jamais acenda uma vela preta dentro de casa. Se ouvir passos às 3 da manhã, não olhe pela janela. E se vir o caminhante, reze, porque uma vez que ele te vê, você nunca mais vai viver em paz. Agora são 2h59. Ouço os passos. Ele está aqui na varanda. A maçaneta da porta gira devagar. Esta será minha última escrita. Se você encontrou esse relato, fuja, apague tudo, porque se ele leu com você, então ele já sabe o seu nome. E o ciclo recomeça. Sempre às 3. Sempre no escuro. Sempre com dor. Nem todo mundo acredita nas histórias que vêm do mato. Acham exagero de gente do interior ou invenção de velho. Mas eu vi, senti. O que passei no coração da floresta do Amapá não tem explicação lógica. Até hoje não consigo dormir direito. Talvez contar isso alivie o peso. Mas aviso logo, não leia no escuro. Era 2019, quando aceitei um trabalho temporário no município de Calçoene, no interior do Amapá. Um amigo indicou. Isolamento total, floresta densa, poucos moradores e um clima de mistério. Achei perfeito para fugir da confusão da cidade. Me instalei numa casa simples, de madeira, perto do Igarapé do Cajari. O lugar tinha algo estranho no ar. A primeira noite foi silenciosa demais. Nada de grilos, sapos, nem o som da água corrente. Só um vento frio cortando por entre as frestas da casa. A vizinhança mais próxima ficava a uns 2 quilômetros e o sinal de celular era quase nulo. Dormi mal. Tive um sonho estranho com uma mulher de cabelos encharcados me encarando na beira do Igarapé. No dia seguinte comentei sobre o sonho com seu antenor, um senhor de quase 80 anos que morava ali desde jovem. Ele parou de cortar lenha e me olhou sério. Você viu ela? Perguntou. Não entendi. A mulher do Cajari, murmurou. Quem dorme perto do Igarapé, mais cedo ou mais tarde, ela aparece. E nem sempre é só em sonho. Achei que fosse superstição, mas aquilo grudou na minha cabeça. Na segunda noite, ouvi um barulho de passos na varanda. Lentos, pesados. Me levantei devagar e espreitei pela janela. A lua iluminava pouco, mas vi uma silhueta parada ali. Cabelos longos, pele pálida. Quando abri a porta, não tinha ninguém. Só pegadas molhadas no chão. As marcas levavam até o Igarapé. Resolvi seguir, mesmo com o coração martelando no peito. A floresta parecia viva, respirando ao meu redor. Cheguei até a margem, mas não havia mais nada. Nem pegadas, nem som. Só a água parada refletindo a lua. Voltei rápido, mas ao entrar em casa, senti um cheiro forte de terra molhada e podridão. Na terceira noite, o barulho foi dentro de casa. Um arrastar lento, como algo sendo puxado pelo chão de madeira. Peguei uma lanterna e saí do quarto tremendo. O som vinha da cozinha. Quando iluminei o chão, vi um rastro escuro, como lodo, levando até o fogão. Ao me aproximar, algo bateu forte na parede e a luz apagou. Fiquei imóvel no escuro. Senti uma presença atrás de mim. O ar ficou pesado, denso. Quando consegui religar a lanterna, vi novamente as pegadas molhadas, agora espalhadas pela sala. Corri para o quarto e tranquei a porta. Fiquei a noite inteira acordado, ouvindo sussurros do lado de fora. Sussurros em uma língua que eu não entendia. De manhã,
Fui até a casa de seu antenor desesperado. Contei tudo. Ele me levou até o fundo do terreno e mostrou um pedaço de mata fechado. Aqui era o antigo cemitério dos caboclos, disse. Dizem que enterraram uma mulher grávida viva aqui, acusada de feitiçaria. Desde então, ela ronda quem invade suas águas. Voltei para casa perturbado. Pensei em ir embora, mas algo me prendia ali. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Naquela noite me tranquei com cadeado. Mesmo assim, à meia-noite em ponto, ouvi a porta da frente se abrir sozinha. Corri até lá e vi a água escorrendo pela madeira. A porta estava entreaberta. A água descia como se alguém molhado tivesse acabado de entrar. O som dos passos voltou, desta vez indo direto para o meu quarto. Quando cheguei lá, a cama estava encharcada e sobre ela um tufo de cabelo comprido, escuro e ainda pingando. Meus olhos se encheram de lágrimas de puro terror. Na manhã seguinte, pedi carona a um caminhoneiro para ir até Oiapoque. Só queria sair dali. Mas ao tentar atravessar a ponte do rio Cassiporé, o pneu estourou do nada. Um tronco atravessado na pista nos obrigou a voltar. À noite, já em Calçoene de novo, encontrei meu cachorro morto na varanda. Estava seco, como se tivessem sugado tudo. Enterrei o bicho aos prantos. Enquanto cavava, senti algo me observando da mata. Vi olhos, 2 pontos brilhantes entre os galhos. Voltei para casa sem olhar para trás. Aquela noite, deixei velas acesas em cada canto, como seu antenor me ensinou. Mas elas se apagaram sozinhas às 3h12 da madrugada, exatamente esse horário, em todas as noites. Comecei a perder peso rápido. Minhas unhas estavam esverdeadas. Sonhava com vozes me chamando para dentro do igarapé. Um dia, acordei com os pés sujos de lama, como se eu tivesse caminhado dormindo. Mas o detalhe mais apavorante, havia marcas de mão no meu pescoço, mãos pequenas, finas como de uma mulher, e unhas negras. Procurei um padre em Calçoene. Ele se recusou a me ouvir quando mencionei o igarapé. Só disse, isso é coisa antiga, não se mexe. Fui à delegacia relatar os acontecimentos. O sargento sorriu. Você também é? Tá virando moda. No livro de registros vi 4 casos iguais ao meu. Todos tinham um detalhe em comum. Sumiram sem deixar rastro. Passei dias enclausurado, sem comer. A água da caixa começou a cheirar a ferro. Vi sombras pela casa, mesmo de dia. Um espelho rachou sozinho. E então, ela falou comigo. Numa madrugada, ouvi a voz clara, gélida, sussurrando no meu ouvido. Volta para a água. Você me viu. Agora é seu fim também. Senti a pele rasgar só de ouvir. Fugi até a casa de seu antenor, suando frio. Ele me levou até um terreiro escondido na zona rural. A mãe de santo, velha e cega, me tocou e desmaiou. Quando acordou, estava chorando. Disse que o espírito da mulher morta no igarapé me havia escolhido. Você abriu a porta. Agora só ela pode fechar. Entregou uma vela preta e um pano vermelho. Mandou que eu fosse ao igarapé à meia-noite, acendesse a vela e deixasse o pano boiar. Disse para não olhar para trás de jeito nenhum, não importa o que ouvisse. Fiz tudo como ela mandou. Mas, enquanto o pano flutuava, ouvi alguém me chamando pelo meu nome. A voz era da minha mãe. Ela tinha morrido fazia 5 anos. Me segurei para não virar. Mas a voz veio de novo, mais forte, chorando. Filho, por que você me deixou aqui? Tremi. As lágrimas caíam. Uma mão gelada encostou no meu ombro. Eu desmaiei. Quando acordei, estava em casa com a vela apagada ao lado da cama e o pano ainda molhado no chão. E minha pele estava coberta de hematomas. Desde aquela noite ela parou de aparecer. Mas os pesadelos não. Vejo sempre a mesma cena. Estou dentro da água escura, com ela me puxando para o fundo. Seu rosto deformado, os olhos sem brilho, a barriga enorme de grávida. Acordo sempre gritando, com gosto de terra na boca. E o detalhe mais estranho, nunca consigo lembrar como fui dormir.
Decidi abandonar tudo. Voltei para Belém e nunca mais pisei no Amapá. Mas às vezes, de madrugada, a luz pisca. E eu ouço um pingo d'água. Só um, sempre o mesmo. O ralo do banheiro entope com lodo. E uma vez, encontrei fios de cabelo escuro dentro da geladeira. Estou em outro estado, mas sei que ela ainda me acompanha. Pesquisei mais. Achei um registro de 1911 sobre uma mulher chamada Rosa da Conceição, acusada de feiticeira e envenenadora de crianças. Enterrada viva por homens da vila. Foi em Calçoene, no mesmo terreno onde minha casa ficava. A foto do documento mostrava uma mulher grávida. E sim, era o mesmo rosto dos meus pesadelos.